Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião então. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer. Agradecer ao Pai tudo que tão bondosamente nos oferece. As oportunidades de crescimento que nos apresenta, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando aos bons amigos que mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de forma solitária, com grande dificuldade, e se conhecendo e se retificando. Que se mantenham do nosso lado, nos inspirando a força moral, a virtude, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos que estendam-se olhar carinhoso, compassivo, aos nossos entes queridos que permanecem à distância, aos nossos irmãos em humanidade, nesses momentos ainda conturbados de doença, de guerra e de dor, aos nossos irmãos da mediunidade, na delicadeza do mandato que desempenham, pelos perigos a que ficam expostos. Por fim, lembrar a figura do Mestre Jesus, nosso exemplo, nossa inspiração, e evocar a presença do Mestre no nosso meio pela oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em erro, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós iniciamos o capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos. É o segundo capítulo maior em extensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele perde somente para a coletânea de preces espíritas, que é o último capítulo. Né? E eu acredito que, por se tratar de aflições, né, que é aquilo que toca a todos nós de uma maneira bem generalizada, né, o Kardec se dedica a esmiuçar, né, para que a gente tenha um entendimento correto daquilo que nos aflige, daquilo que nos dificulta, vamos colocar assim, a caminhar. O capítulo tem 6 temas e tem 10 instruções. Né? Então, nós vamos ficar nesse capítulo por um bom tempo. E hoje nós iniciamos a leitura, né, fazendo a leitura, né, pelo tema Justiça das Aflições. Tá? Eu vou fazer a leitura e depois a gente faz o comentário. Ele está apoiado em Mateus, capítulo 5, versículos, aqui está 5, mas no meu evangelinho é 4. Né? 4, 6 e 10, versículos 4, 6 e 10. E também em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, e depois 24 e 25. Tanto o capítulo 5 de Mateus quanto o capítulo 6 de Lucas falam do Sermão da Montanha. É o início, né, do Sermão da Montanha. Muito bem. E lá a gente encontra assim, em Mateus: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E em Lucas a gente encontra assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. E aí Kardec comenta assim: Justiça das aflições.
As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou, bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. E o que ainda fica mais difícil de se entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa. E hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Essa leitura pode ficar assim, um resquíciozinho de entendimento, né, de que Kardec soleniza as desigualdades e a injustiça. Né? Mas se prestarem bem atenção, verão que no final ele coloca muito claramente para nós que existe causa para que essas diferenças que nós constatamos existam. Né? Elas não são gratuitas, não são capricho de um Deus cioso e vingativo, né? Mas de uma justiça equitativa, harmoniosa, equilibrada. Né? O fato de nós não entendermos as causas não elimina a existência das causas. Né? Então, dessa leitura curtinha, né, que a gente pode extrair, e eu tenho que reforçar alguns fundamentos, né, para a gente poder extrair daqui um ensinamento, pelo menos aquele que eu consegui extrair, né, é que, primeiramente, se a gente for ao livro dos Espíritos, a gente vai ver que todos nós somos aquinhoados de saída na reencarnação com esquecimento do passado. Né? A gente entra de volta na carne, né, esquecido das coisas que fizemos no pretérito, lá atrás. Por um motivo muito simples, para nos livrar do peso, né, dos erros. Assim, sem ter os erros presentes à nossa frente, a gente pode obrar novamente com liberdade, fazendo novas escolhas. Livre-arbítrio é o que a gente vive dizendo. Né? Não haveria livre-arbítrio pleno se nós soubéssemos que aquele que está à nossa frente é nosso credor, que eu, em outra oportunidade, o prejudiquei.
eu estaria, desde logo, obrigado a me submeter a ele. Né? E assim, esquecido, eu só me submeto a ele se eu enxergar justiça nesse ato. Né? Isso é livre-arbítrio. Então o esquecimento tem essa finalidade. A finalidade de nos deixar livres para agir. Da mesma forma ou de forma diferente. Incidir novamente no erro ou corrigir o erro que praticamos atrás. Né? E é por conta desse esquecimento que a gente muitas vezes não entende, né, os diversos pesos que a gente é obrigado a carregar. Né? São as consequências daqueles atos passados que fatalmente se colocam à nossa frente no momento futuro. Né? E não há como se desvencilhar da consequência daquilo que nós fazemos. Temos que enfrentar, né, olho no olho, cara a cara, né, francamente. Não dá para fazer de conta que não existe. Então, é nesse contexto que a gente começa a entender a justiça das aflições. Quando Jesus começa a sua pregação evangélica, lá no Sermão da Montanha, né, muitos chamam de Sermão do Monte, em Mateus, se forem ler, e é muito bonito, capítulos 5, 6 e 7, em Lucas, no capítulo 6. Tá? Mas lá, quando ele começa, o discurso que Jesus inicia ali, né, é um resumo, né, da visão que ele tem, né, da justiça de Deus. Então, nesses 3 capítulos, a gente vai encontrar uma abordagem assim, bem ampla de como Jesus enxerga a lei de Deus. Os diversos aspectos da vida corrente, do dia a dia nosso, né, sob uma nova ótica. Essa lei foi trazida para nós por Moisés, foi trazida pelos profetas. É a mesma lei, só que, usando a palavra do momento, uma releitura. Jesus a observa por um outro ponto de vista. Né? E tenta eliminar aquilo que foi mal enunciado pela precariedade do momento que Moisés vivia, né? Ou que, no correr do tempo, foi desvirtuado, foi mal compreendido. Essa visão nova dele se inicia pelas bem-aventuranças. E ele cita lá as 10 bem-aventuranças, né, mostrando, né, que aquilo que a gente considera mal é, na verdade, o bem. Jesus indica para nós a utilidade da dificuldade. Ele mostra para nós que ela tem finalidade útil. Né? E ele indica, né, nessa abordagem dele, que existe bondade, que existe justiça nos desígnios de Deus. Que Deus compensa aqueles que se redimem no sofrimento de hoje, né, pela felicidade no momento futuro. Aqueles que vivem a murmurar, aqueles que clamam ao alto pelos seus males, aqueles que se revoltam, que não se conformam, que se rebelam, estes não progridem, não têm como progredir, porque vivem mal a oportunidade de crescimento. As suas dores não edificam, elas não depuram, não melhoram. As lágrimas que derramam são ácidas e amargas, né? E geram males que não estão programados. Amarguras que são desnecessárias. Infelicidade que ele submete voluntariamente quando estende o seu sofrimento a todo mundo que o rodeia. Pelo contrário, aqueles que são humildes e são resignados, esses se sobrepõem aos acontecimentos, mantendo-se calmos e equilibrados, sem reações negativas. Não porque não se importem, não porque são impassíveis, eles sofrem, né? Eles sofrem, mas porque eles são inteiramente donos de si mesmos.
e porque confiam na bondade, na sabedoria e na justiça de Deus. É nesse contexto que Jesus coloca para nós o início do seu discurso, citando as bem-aventuranças. O versículo 4, felizes os que choram, porque Deus os consolará, a gente pode entender como sendo o oferecimento do ensejo da criatura despertar e resgatar aquilo que fez de errado. Essas dores apresentam para ele, representam para ele, um preço justo, né, para quem almeja alcançar a felicidade. Né? É o preço correto a ser pago, né, pelas dívidas que contraíram. No versículo 5, quando ele diz, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque Deus os saciará, Jesus, de outra forma, diz, alcançam a felicidade aqueles que aceitam as vicissitudes, reconhecendo que nelas há recursos para a sua depuração, para o seu amadurecimento. Por fim, no versículo 10, que Kardec também arrola, felizes os que são perseguidos por agirem retamente, corretamente, porque deles é o reino dos céus. Jesus, por outra, diz, alcançam a felicidade aqueles que, agindo de forma idealista, rejeitam a prática do mal e exemplificam com a prática do bem. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender as dores, as cargas todas a que nós estamos submetidos, elas têm uma utilidade, elas têm uma finalidade. Essa utilidade é o nosso benefício, é o nosso aprimoramento, é a nossa melhoria. É uma chance para liquidar débitos de escolhas mal feitas no passado. É a chance de reformular relações mal desenvolvidas, mal encaminhadas no passado. É a chance de transformar o inimigo, né, no amor que Deus deseja. Então é nesse sentido que nós temos que entender, e é nesse sentido que Jesus começa o seu discurso, né, já dando uma injeção de ânimo nas criaturas, mostrando que Deus, em sua sabedoria, em sua bondade, em sua justiça, nos proporciona momento adequado para que a gente avance, para que a gente progrida, para que a gente aprenda. As aflições são, então, meio de aperfeiçoamento e meio de redenção. Entendida a redenção como reparação de erro, né, quitação de dívida. Né? Então, as aflições a que nós estamos submetidos têm essa dupla finalidade, vamos colocar assim. Por um lado, o aperfeiçoamento, por outro lado, a redenção. Né? As vicissitudes da vida, resumindo a ideia de Kardec pelo final, as vicissitudes da vida têm uma causa. E como Deus é justo, essa causa tem que ser justa. Se nós partirmos deste princípio, né, o peso fica menor, a amargura fica menor, a dificuldade para enfrentar os fatos que nos são colocados à frente é menor. A fortaleza, a confiança no futuro é maior. Então é nesse sentido que Jesus coloca essa injeção de ânimo para todos nós. Né? Ele começa, né, nos incentivando, né, a ter bom ânimo e ter confiança. E eu acho que nós temos que ouvir atentamente a mensagem que Jesus deixou para nós. Né? Bom ânimo, confiança. Né? Acreditem na justiça, acreditem na sabedoria, né? E vamos caminhar, vamos adiante. Né? A respeito da nossa leitura da noite de hoje, das ideias que eu coloquei, ficou alguma coisa obscura, alguma ideia truncada, mal conduzida? Não? Tá bom. Prazer ver você de volta, Jorge. O evangelho da semana que vem é seu. A gente até tinha esquecido. Você vai julgar. Senhor bem-vindo. Nesse fim de semana nós temos a nossa sopa fraterna. Né? Então,
fazendo novamente um convite aos irmãos, se tiverem disponibilidade, tempo, né, venham conviver conosco, venham compartilhar conosco esse momento que a gente tem, pequeno, é pouca oportunidade que a gente tem, mas é um momento de exercitar o bom sentimento e botar a mão à obra, né? Botar a mão na massa, fazer alguma coisa de concreto em favor do outro, né? Então, tem trabalho na sexta, tem trabalho no sábado. Eu sempre digo, para todas as habilidades, para todas as capacidades e também para todas as disponibilidades, né? Então, tudo é bem-vindo, inclusive a companhia, só a companhia, para quem não conseguir trabalhar, para quem não tiver condição de trabalhar, se quiser só ficar conosco conversando, para nós é sempre muito bom. Tá? Mais alguma coisa que eu tenha esquecido? Não? 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 Ótimo. Então tá bom. Vamos partir então para a segunda parte do nosso trabalho, o serviço do passe, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesses breves momentos de reflexão, buscando o aprendizado, o aprofundamento, buscando a verdade que nos aproximará do Pai. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e as luzes que deitam sobre nós, rogando ao Mestre Jesus se mantenha do nosso lado, nos fortalecendo, para que nós tenhamos a coragem de agir conforme a lei de Deus e iluminando nosso caminho, para que nós consigamos, com segurança, alcançar os objetivos que ainda não conseguimos. Muita paz e muita luz é o que nós desejamos a todos os nossos irmãos. Que assim seja.